Que chocolate! Flamengo dá show na arena, meu rival venceu e goleia o Galo. Mengão na nossa casa de show, não decepciona. Cada vez que vai lá, tem show, tem espetáculo. Na arena do Gonzalo Plata, né, cara? E galera, esse vídeo aqui tá top, com as análises do programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Quero dar os créditos para eles, link na descrição, inscreva-se lá, canal ESPN. E deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal também. Deixa eu respirar, cara, eu tô emocionado. Caramba, tô feliz demais. Tá feliz? Comente aqui o tamanho da sua felicidade, galera. Não cabe no meu peito o tamanho da minha felicidade aqui com essa goleada no Galo, cara. Meu Deus do céu. Eles nos odeiam, então é melhor bater, né, cara? Nossa, Nossa, que da hora, que demais, cara. Deixa eu parar de falar, né? Eu tô muito empolgado. Vamos lá pro vídeo. Simbora. Capaz de fazer as jogadas que o Flamengo fez hoje. Porque o que eu vi no jogo de hoje foi assim, o Atlético sentiu o gosto amargo de quem tenta atacar o Flamengo, de quem tenta mandar no jogo contra o Flamengo. Eu acho que cada vez menos vai ser possível fazer isso. Eu acho que o Flamengo, talvez nos seus momentos de alguma discussão nos últimos tempos, ele era criticado porque ele ficava muito com a bola, ele trocava muitos passes, ele procurava a maneira de atacar e às vezes não conseguia produzir tanto ofensivamente. Esse Flamengo, ele não precisa nem ter tanto a bola para fazer o que fez. E assim, as jogadas dos gols, como disse o Jailson, são maravilhosas. Não é qualquer um que faz aquele tipo de jogada. Para não falar dos gols que não saíram, né? Aquela jogada no primeiro tempo ainda, com o toque de calcanhar do Pedro, o Arrascaeta partindo em velocidade, batendo no cantinho, o Everson faz uma grande defesa e tantas outras, né? Segundo tempo teve uma da Arrascaeta para o Pedro também, já dentro da área. Todo, porque assim, é um time muito técnico, é um time com muita qualidade e é um time, agora também me parece, pelas características do seu treinador, a gente até falava isso quando o Leonardo Jardim assumiu, que possivelmente o Flamengo já não ia fazer questão de ter tanta posse de bola, de ficar trocando passes, de ter volume, Não, o Flamengo teria que aproveitar com a qualidade técnica que tem as oportunidades que o adversário lhe daria. E foi o que o Atlético fez hoje, né? Por conta dos seus defeitos também de marcação. O Atlético tentou jogar. É verdade que o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 golzinhos, quer dizer, né? Foram duas bolas. O Atlético até tentou jogar, né, cara? Só que apanhou como sempre, né? Na trave, mas aí eu também ressalto o Rossi, porque quando o Atlético mete as bolas na trave, as bolas só vão para a trave. E tem desvio do Rossi. Porque o Rossi faz 2 baita defesas e ele já tinha feito uma outra. Então, acho que assim, o Atlético até produziu para fazer 1 ou 2 gols, mas a questão é que se você dá espaço para esse time do Flamengo, ele faz o que fez, porque é muita qualidade, é um time que está avassalador e que acho que talvez nunca tenha contra-atacado com tamanha voracidade, com tamanha eficiência, com tamanha qualidade. Ô Mari, é exatamente isso, mais ou menos que o Jean falou assim, é o time perfeito para o tipo de jogo proposto pelo Leonardo Jardim, é aí que está dando a liga. Tudo bem? Amigos, boa noite, um beijo para vocês, fãs de esportes que nos acompanha. Para mim é um time perfeito, ponto. Tá. Porque a gente viu esse time ser campeão com o Felipe Luiz Sim. agora, recentemente, assim. Não à toa a gente está há algumas temporadas falando do melhor elenco, né, da América do Sul, principalmente. Então, eu acho que já é um time que já deu muita resposta, e não é de agora. Só que eu acho que a mudança de rota de Felipe Luiz para Leonardo Jardim deu uma nova cara para esse grupo. É isso aí. Que é exatamente essa que a gente está acompanhando. Então, assim, o Flamengo finalizou 9 vezes. 9 vezes. A gente já viu agora, quando conseguiu golear também o Independente Medellín, finalizou 20. Lembra, galera, aquele jogo contra o Vasco? Foram 32 finalizações e o Flamengo ganhou de 1-0 só. Hoje, 9 finalizações, 4-0, cara. Olha a diferença da efetividade, né? 4 vezes. Então, assim, ele consegue se adaptar ao adversário e ainda assim manter uma ideia de treinador, né? Essa ideia da agressividade com jogadores espetaculares. Então, assim, você precisa ter jogadores espetaculares como o Jorginho para construir o primeiro gol, por exemplo, né? Então, a gente não está falando... O Jailson pontou muito bem, são 4 gols muito bem construídos
Não é uma equipe que só numa ligação direta encontra o seu centroavante e o gol acontece. A bola ainda passa, né, em pés importantes dentro desse grupo do Flamengo. Então, assim, o Atlético Mineiro colocou 7 jogadores no campo adversário. Tentou, de alguma maneira, né, não necessariamente propor o jogo, mas gerar certo incômodo ali na saída de bola do Flamengo. E o Flamengo, ele encontrou alternativas, porque esse treinador tem alternativa certa para esse tipo de jogo. Então, eu acho que é isso, né? Você soma um elenco muito bom, com jogadores de um nível técnico acima da média, então, inteligentes, talentosos. Ele ainda consegue recuperar um Samuel Lino que chega, né, muito grande ao Flamengo também. O Jorginho voltando de lesão e não sente. Então, assim, o Everton Araújo, é muita coisa para a gente falar desse Flamengo realmente. O Everton Araújo, Pedro, né, já alguns jogos voltando a jogar bem, está encostando na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Também, né? Com o segundo gol aqui, até perdi as contas, até para ver quantos gols tem o Pedro, mas está encostando. O Viveiros estava na artilharia, né? Viveiros está na frente. 8, deixa eu ver. O Pedro acho que está chegando lá também, tem gol pela Libertadores também importante, e o Arrascaeta também voltando a entregar muito bem. Acho que é assim, a gente está vendo individualmente também os jogadores. 7 gols o Pedro. 7 gols, já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, né, André, a gente está vendo cada jogador individualmente também, além desse coletivo funcionar de forma maravilhosa, a gente está vendo cada jogador individualmente também chegando num nível que a gente não tinha visto ainda esse ano, né? Tudo bem? Boa noite a todos, uma ótima semana. Você falou do Pedro, não achei que o Pedro jogou bem, não. Eu achei que ele deu um recital hoje no Belo Horizonte. Ufa! Nossa, que susto, cara! Eu achei que ele ia falar sério. E tem uma vaga aberta Concordo inesperada no ataque da seleção brasileira. Eu faço meu comentário. Com a mais do que provável, infelizmente, ausência do Estevão. E talvez o Carlo Ancelotti tenha de redesenhar alguns setores. A mesma coisa vai acontecer na defesa, por causa da ausência essa certa do Militão, que vai passar por cirurgia e tal. E o Ancelotti deu entrevistas ultimamente dizendo que tem, né, de uma maneira bem clara na cabeça dele, a quantidade de jogadores que ele deseja por setor, porque ele tem uma ideia de quem pode fazer 2 funções e tal. Então, assim, o assunto é o Flamengo, mas o Pedro eu acho que se coloca na conversa, porque não só o Flamengo está jogando cada vez melhor, embora essa seja uma afirmação difícil de você constatar, porque são adversários diferentes e às vezes são escalações diferentes também, mas em termos de ideia de jogo, com as escolhas que o Leonardo Jardim pode fazer, o Flamengo está fazendo jogos cada vez melhores em comparação com ele próprio. Isso. Né? E a gente tinha um Flamengo com o Felipe Luiz, que era um time mais elaborado, que gostava mais de ficar com a bola, e hoje o Flamengo atual, né? O Flamengo dessas últimas partidas, principalmente depois que perdeu um jogo muito fora do que é a sua característica para o Bragantino na volta da data FIFA, que são essas coisas que a gente vai ficar procurando explicação e não vai encontrar, mas desde lá o Flamengo só melhorou. E são contextos diferentes, tem jogo de Libertadores, tem jogo de Campeonato Brasileiro, e a partida de hoje, ela tem um momento crucial, que é quando o Atlético joga aquela bola na trave, que depois espana, né, com o toque do Rossi, a zaga consegue tirar a bola da área, e logo depois do Atlético vislumbrar 1-1, o Plata é acionado do lado direito e faz a jogada do 2-0. Isso, foi na sequência. Para um time pressionado, em dificuldade, com um técnico que já se convenceu que não vai conseguir trabalhar aqui no Brasil, pelo menos no atual momento do Atlético Mineiro, com críticas da torcida ao time, à comissão técnica, com as quais eu não concordo. A comissão técnica não tem nada a ver com o que está acontecendo com o Atlético. Mas a diretoria e hoje as pessoas que dão as cartas, né, do departamento de futebol do Atlético foram criticadas de novo. Quando ficou claro para o torcedor no estádio que o Flamengo ganharia o jogo, a questão era quanto seria. E o fato do Flamengo ter feito o quarto gol é um lance de esculacho no futebol profissional. Tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o último gol que o Flamengo levou do Lanús é um gol de esculacho. Então eu estou falando do, né, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Flamengo levou naquele dia um gol que é um esculacho. Não é para acontecer um gol assim, não é, nesse nível de futebol, principalmente com essas equipes. E o quarto gol do Flamengo, que tem o total mérito da articulação dos jogadores, da inteligência e tal, é um gol em que
a defesa do Atlético parece um grupo de cones dentro da própria área. E é claro que uma coisa tem a ver com outra. Já estava 3-0, obviamente, esse é o 4º gol. O time do Atlético está derrotado dentro do campo contra o melhor time do Brasil, com a liberdade que tem e com vontade de fazer mais gols. Sim. Então, assim, esse tipo de coisa mostra realmente que o Flamengo é um time muito difícil de ser enfrentado quando está todo mundo com a cabeça no lugar e querendo fazer o certo. Quando não está, acontece isso aí, é um banho de bola na casa do adversário, no gramado sintético. Como que a diretora do Flamengo fala? Gramado de plástico? De plástico. Grama de plástico. Hoje não teve nada disso aí, né, em termos de análise e tal, porque o Flamengo passeou, como você disse. E é mais uma sinalização de um grande problema para os adversários. Mais uma coincidência, né, galera? O Flamengo sempre vai bem em gramado sintético, né, cara? A diretoria detona o gramado de plástico, né? Porque lesiona os jogadores. Só que o Flamengo vai bem aí na nossa casa de shows, vai bem no tapetinho e vai bem também na Arena dos Porcos, né? Dos porcos. Engraçado isso, né? É coincidência, não é? Só pode. Embora o Palmeiras esteja na frente, esse é o time que tem o maior teto de desempenho no Brasil e na América do Sul. As coisas continuando a andar bem para o Flamengo significam muita preocupação para todo mundo. E, de novo, o Pedro, a continuar assim, eu acho que ele tem que entrar na conversa e talvez ele seja esse jogador que, na hora certa, naqueles últimos metros, né, de uma corrida que, no caso da seleção brasileira, não é tão longa assim, porque o trabalho do Ancelotti não teve um ciclo inteiro. Mas, principalmente porque há vagas e o Pedro é um jogador muito diferente de todos. Não existe um atacante / centroavante como ele, né? Pelo que ele pode oferecer. Eu acho que ele tem que ser colocado na conversa. Ele dá o show, o espetáculo que ele deu hoje é um espetáculo de posicionamento próximo ao gol adversário. Que era uma coisa muito cobrada com relação a ele por outros treinadores, inclusive, que passaram no Flamengo. Já que você levantou essa pauta, vamos lá, que tem bastante tempo aqui de linha, a gente vai falar mais do Flamengo, vamos falar dessa crise no Galo. Está em crise. Está em crise, está com pontuação de rebaixado, 14 pontos, igual a pontuação do Santos, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Eu fico tão triste com a notícia dessa. Tomara que caia. Que está indo embora. São declarações de alguns jogadores já do jogo anterior, da partida contra o Ceará pela Copa do Brasil, falando de coisas internas, que não iam falar muito e tal, etc., para não conturbar ainda mais o ambiente. É um treinador que a gente não sabe se vai seguir ou não no comando do Atlético Mineiro, vamos ver. A gente não sabe nem se vai ter zona mista. Hoje tinha uma dúvida sobre isso. A gente está acompanhando tudo lá e a gente vai trazendo essas informações. Mas então é o seguinte, Pedro está na pauta de seleção. É dia 18 a convocação, hein? Dia 18. O Pedro está na pauta e se está... Qual o termômetro aí? Como é que tá essa temperatura? Tá quente pro Pedro? A briga dele para mim é com o Igor Thiago, né? Tá. Por conta Essa diferença. Isso dessa vaga que o André levantou muito bem em relação ao centroavante, a mudança agora que pode acontecer, né, na convocação do Ancelotti, é principalmente a mudança de posicionamento de alguns nomes, né, que já estarão lá. Por exemplo, o Estevão fora, se acontecer do Estevão ficar fora, mesmo o Luiz Henrique assume o posicionamento pelo lado direito, aí você vai, por exemplo, poder mexer no Rafinha da vida, o Rafinha vai também ser mexido, tem que ver qual vai ser, o Endrick, por exemplo, se for convocado, vai ser convocado para jogar aberto e não centralizado, então automaticamente você pode de fato abrir a vaga que o André está falando, que é a vaga do centroavante. Então, para mim, fica na briga com o Pedro e o Igor Thiago. O Igor Thiago, eu ainda acho que o Pedro tem mais qualidade técnica, né? Pedro tem mais refino técnico do que o Igor Thiago. O Igor Thiago ainda tem um pouco mais de velocidade, mais mobilidade, enfim. Mas o Pedro tem mais qualidade técnica. Aí resta saber o que o Ancelotti vai ter na cabeça para ele convocar, né? Porque o Igor Thiago foi nessa última agora e foi muito bem, tá? Sim. Tem que ser justo aqui na hora de falar, porque o Igor Thiago foi muito bem quando ele teve a oportunidade ali de jogar.
E agora resta saber o que o Ancelotti vai fazer. Essa que é a A realidade. questão para mim é que a gente não sabe, assim, eu acho pouco provável que o Ancelotti leve mais de um centroavante. Também acho que não. Porque Tô de acordo. ele chegou a falar, né? Certa vez ele chegou a falar antes de uma convocação, ou numa convocação, numa coletiva pós-convocação, falando: olha, eu tenho dois tipos de centroavantes, de atacantes. Aqueles mais móveis, aqueles que podem cair mais para o lado, que se movimentam mais e que podem jogar aí na seleção titular, porque a seleção titular não é a seleção do homem de referência. Isso já está muito claro e vai ser assim, né? Apesar de todas as perdas, já perdeu o Rodrigo, pode perder o Estevão, mas apesar dessas perdas, me parece que esse sistema ele vai ser mantido. E aí, Poucas às vezes ele usou essa referência. Né? ele sempre Poucas às falou, vezes. exato. Agora, a Hoje, questão é se é para... Hoje, só para entrar continuar nesse assunto, mas hoje seria assim, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vini. Seria o quarteto. Eu acho que sim, É claro que ele pode até pôr o Rafinha na direita, que também não sei, mas aí quem entra... Será? Então, acho menos provável. Hoje me parece menos provável. Mas a minha questão é, se ele vai levar só um centroavante para ser o centroavante, o cara de peso, o cara que fica mais na área, o cara mais de referência, é óbvio que o Igor Thiago é mais este jogador do ponto de vista tático do que o Pedro. Embora eu concorde plenamente com o Jailson quando ele diz o Pedro é um jogador mais técnico. E até por isso, eu acho que talvez ele pudesse abrir essa exceção e dizer, não, tudo bem, eu vou levar dois centroavantes de fato, mas o Pedro pode fazer como fez. O toque que o Pedro dá hoje, né, de calcanhar para o Arrascaeta, é algo que dificilmente o Igor... É pra aplaudir, cara, que o Pedro junto com a Arrascaeta, dois debochados, né? Que dupla, meus amigos. Sensacional. Thiago faria. Então, ele é o cara que também pode jogar voltando um pouco mais. Por isso, acho que seria uma alternativa. O Ancelotti já demonstrou apreço pelo Pedro, porque numa dessas entrevistas em que ele separa os tipos de atacante, ele fala... E eu queria ter convocado o Pedro, mas infelizmente ele se machucou. Então, acho que o Pedro acabou dando muito azar, que ele agora explodiu e está fazendo essa quantidade de gol um atrás do outro, depois dos dois últimos amistosos. Mas não acho que ele esteja fora do radar, sobretudo se o Estevão não for. É claro que, se você imaginar, o Estevão não vai. O Ryan está jogando muita bola também, pode virar uma alternativa. A gente tem falado do Endrick, que é mais provável que esteja lá. Mas eu acho que o Pedro tá na briga, sim. Se ele continuar jogando desse jeito, sem citar outros nomes, é do Pedro que a gente tem que falar, né? É do Pedro que a gente tem que falar. Ai. E para completar o que os amigos estão falando, a gente hoje, por exemplo, vendo o Pedro, né, desempenhar e jogar, você consegue enxergar isso dentro da seleção. Porque acaba sendo, entre aspas... parecido com o que esses jogadores de frente fazem, né? Dessa movimentação de um participando do lance do outro, de um criando a oportunidade para o outro, dessa aproximação do toque rápido, do toque de calcanhar, então, né? Quando acontece do Vini chegar, ou do Rafinha, ou, enfim, né? Do Luiz Henrique, no caso, né? Antes o Estevão. Então, assim, é que é muito grande o que o Igor Thiago faz na Premier League, né? 21 gols marcados em 33 jogos, no campeonato mais difícil, provavelmente, né, de se disputar. Então, assim, é muito grande o que ele faz mesmo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que se o Ancelotti, ele pensa na figura do centroavante, sabe? Tudo aquilo que a gente falou, né? E quando precisar mudar o jogo, e quando precisar desse centroavante, aí é o Igor Thiago. Até tem um outro candidato, que eu sinceramente não entendi muito bem, porque ele deixou de, me parece, estar no radar. Talvez, eu entendo que é pelo fato de na Premier League ele não entregar o mesmo que o Igor Thiago, mas que é o Igor Jesus. Exatamente. O Igor Jesus é outro cara que na Dorival, seleção... ele fez bem. Exato. A exemplo do Luiz Henrique, toda vez que ele entrava na seleção, ele entregava muito. E ele também é mais esse centroavante forte, de referência, de área e tal. Então, esses dois têm mais cara desse centroavante para ter um outro tipo de jogo. Mas o Pedro pode fazer isso também e com uma qualidade técnica indiscutível. E ele tem mostrado isso no Flamengo. Eu ia comentar só em relação à mudança de posicionamento. Como a mudança do Felipe Luiz para o Jardim, a gente está falando de resgatar jogador, o Samuel Lino, de fato, não tem o que falar. O Samuel Lino, para mim, é o cara que o Leonardo Jardim conseguiu potencializar, mas se beneficiou, de fato. Só que o Pedro tem uma mudança significativa no posicionamento dele.
E aí ele também está sendo potencializado. A gente não precisa falar em relação aos números, mas ele está participando mais do jogo. Porque com o Felipe Luiz, geralmente o Pedro era o cara da última bola. Então o Pedro ficava um pouco mais isolado lá. Então o Arrascaeta que vinha buscar a bola e o Pedro ficava como o cara para definir as jogadas. Só que com o Leonardo Jardim há uma inversão. O Arrascaeta é o cara da última bola muitas vezes e o Pedro que desce para buscar. Por quê? O Arrascaeta tem dificuldade quando vai jogar de costas. Isso é claro, isso a gente já viu diversas vezes aqui no futebol brasileiro. E quando jogou, né, quando, por exemplo, teve lá o Super Mundial ou os Mundiais, né, o Flamengo acabou disputando. E aí o Leonardo Jardim faz uma inversão. Ele bota o Pedro para baixar um pouco mais e receber essa bola de costas. E o Pedro fazendo esse pivô, ele sai mais da área, então ele participa mais do jogo. Então muitas vezes os gols que o Pedro tem feito é a brecha que ele não teria se ele tivesse lá paradão de pivô de 9. Então muitas vezes, por exemplo, o gol que o Arrascaeta faz hoje lá de cabeça é Era o entrando Pedro. nas costas do Pedro. E o Pedro estava nas costas do Arrascaeta se o Arrascaeta falhasse. Então assim, o Pedro também é um cara que se beneficiou muito dessa mudança simples de posicionamento que o Leonardo Jardim fez ali na dupla de ataque, a gente pode considerar dessa forma, e aí colocando de novo o nome dele no radar de possível, né, ir da Copa do Mundo. Então, de fato, o Pedro muito bem com o Leonardo Jardim. Muito bem, galera. Agorinha há pouco estava aqui e essa tela estava desatualizada. Agora está atualizada. Flamengo está ali na segunda posição e prestem atenção nos saldos de gols. Ó, o Palmeiras tem 23 gols pró, 10 contras e 13 de saldo, né? O Flamengo tem 24 de gols pró, 10 contra e 14 de saldo. O Flamengo ultrapassa o Palmeiras em saldos de gols, tem o melhor ataque, a melhor defesa junto com o Palmeiras e tem um gol a mais que o Palmeiras, tá? E o Flamengo tem um jogo a menos. E tem um confronto direto dia 23 de maio. Então, galera, veja bem, eu tinha comentado no outro vídeo do outro canal, pedi para vocês virem para cá, o seguinte, eu acho que a CBF deveria desmarcar a 18ª rodada e colocar quem tem jogos a menos para jogar antes da Copa do Mundo. Por exemplo, não precisa ter as 18 rodadas antes da Copa do Mundo. É só ter 17, né? E deixarem os times que têm um jogo a menos jogar antes da Copa. Daí todo mundo ficaria iguais, tá? Porque aqui ó, tem vários times com 12 jogos. Ó, o Flamengo, aí o Bahia, o Botafogo, o Mirassol e também a Chapecoense. Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 times com 12 jogos. Então, galera, são 3 jogos que teria que antecipar antes da Copa do Mundo. Só que daí eu sei que não tem data, não tem calendário para isso, né? Porque os jogadores convocados para seleções têm que se apresentar, né? Vai ter jogo amistoso da Seleção Brasileira dia 26 de maio, né? E nesse dia 26 o Flamengo tem jogo pela Libertadores, né? Então o Flamengo já vai estar bem desfalcado nesse dia aí. Então vai ser um problema, é problemático. Só que a CBF marcou o jogo até dia 31 de maio, tá? E o Flamengo nesse dia, se eu não me engano, pega o Curitiba. Se a memória não falhar aqui, é o Curitiba que o Flamengo pegaria no dia 31 de maio. Ao invés de fazer esse jogo da rodada 18, por que não faz os jogos atrasados, né? E deixa para jogar a rodada 18 depois da Copa do Mundo. O que vocês acham? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês. Aqui temos a classificação do campeonato, temos aqui a rodada 12, né? Todos os jogos. Rodada 13, né? Aqui, ó, rodada 13. O Botafogo empatou com o Internacional. O Bahia empatou com o Santos. O Remo perdeu para o Cruzeiro. São Paulo venceu o Mirassol. Corinthians venceu o Vasco. O Grêmio venceu o Curitiba. O Palmeiras venceu o Bragantino, o Atlético Paranaense venceu o Vitória, o Fluminense venceu a Chape e o nosso Mengão deu show na Arena, meu rival venceu. Que beleza, hein, galera? Tamo juntos, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Concordam, discordam, comentem, fique à vontade. Saudações e até mais. Fui!